Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós estamos com o tema O Segredo de Neemias. Neemias foi um homem que viveu aproximadamente no ano 456 a.C., estava cativo do Império Medo-Persa, estava copeiro do rei Artaxerxes. Toda comida que o rei comia ou bebia, ele provava antes para verificar se não estava envenenado. Isso era uma prática muito comum naqueles dias, quando muitos reinados eram tentados, eram usurpados e havia muito envenenamento. Todo rei tinha um copeiro que provava a comida e a bebida, e Neemias era um desses homens. Esse cargo exigia honestidade, exigia muita fidelidade e confiança. O rei tinha muita confiança em alguém para exercer essa função. Era necessário isso. Neemias estava ali e um dia recebe a visita de um de seus irmãos chamado Anani, que lhe traz notícias do povo de Judá, do povo de Jerusalém. A cidade está assolada, a cidade está em ruínas, os seus muros estão derrubados, as suas portas foram queimadas a fogo, o povo está vivendo calamidades, misérias, e Anani chega com essas notícias. Neemias então ele empatiza rapidamente tudo isso, ele toma a dor dos seus conterrâneos, dos seus familiares, ele se sente na obrigação de ajudá-los. A partir de ali nasce uma missão, a missão de Neemias. Muitas vezes nós também temos missões importantes, missões difíceis, missões de grande porte, nós não sabemos como fazer, muitas vezes nós nem sabemos que missão é essa, mas quando você ama alguma coisa, quando você ama uma missão, um trabalho, quando você está, por exemplo, na igreja e tem um ministério específico que você ora por ele, que você sempre que pode dar uma ajuda, você fica atento que certamente é nessa área que você deve trabalhar. Quando você descobre essa missão e às vezes você pensa que você não está apto, e quando você tem esse pensamento de ajudar, é você que Deus está chamando, é você que deve fazer esse trabalho. Dessa forma que Deus fala nos nossos corações. Neemias recebe essa missão de ir a Jerusalém, reconstruir aqueles muros, dar um novo ânimo àquele povo, trazer renovar a fé, trazer segurança, porque os muros representavam a segurança da cidade. Os muros eram o limite. Os inimigos não poderiam chegar até ali e ultrapassar aqueles limites dos muros. Os limites falam do nosso psicológico, da nossa mente, das brechas, não deixar brechas, evitar que fiquem abertas portas para o desânimo, para a tristeza, para a invasão do inimigo. Neemias estava ali para ajudar aquele povo. Mas como que Neemias ia fazer isso, visto que ele era apenas um copeiro? Se ele não tinha recursos suficientes para bancar uma obra de um porte tão grande desse, afinal o muro ele rodeava toda a cidade, era um muro com extensão quilométrica e altíssimo, com 8 metros de altura, então era muito material. Ele não tinha esses recursos, nem recurso humano para a mão de obra, nem recurso material para a construção do muro. Humanamente seria impossível a Neemias fazer e cumprir essa obra. A história de Neemias é uma história empolgante, é uma história motivante, porque envolve aspectos motivacionais, envolve unidade, envolve resiliência, persistência, superação. É a história de desenvolvimento, de reconstrução, de crescimento. Você lê o livro de Neemias, são apenas 13 capítulos, você não vai se decepcionar. É uma história onde você vai aprender principalmente, sobretudo, a fé em um Deus vivo, a fé em um Deus que nos ajuda nos momentos mais cruciais da nossa vida. Neemias está ali, recebe essas notícias, ele
A partir daquele momento, então, ele ora a Deus, ele jejuma a Deus, ele fala com Deus. O que é que você costuma fazer quando você descobre problemas, coisas sérias na sua vida? Você fica triste, você reclama das pessoas, você culpa alguém, você culpa Deus. O que é que você faz? Neemias não faz nada disso. Ele tão somente ele ora ao Senhor e ele pede a Deus dos céus que o abençoe grandemente. A partir daquele momento da sua oração. O versículo 11 do capítulo 1 diz assim: Ah, Senhor, é a oração de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, ele, Neemias, e também à oração de todos os teus servos que desejam temer o teu nome. Neemias ora por ele e ora por todos os servos. E ele diz: E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Neemias vai falar com o rei Artaxerxes. Ele precisava falar com o rei, mas antes de ir ao rei, ele ora. E ele diz: Senhor, me dê graça diante deste homem, que eu a falar com ele, né? Em outras palavras, que quando eu for falar com ele, o Senhor já tenha feito o caminho, já haja uma abertura. Ele ora antes. Quando você vai preencher uma ficha para uma vaga de um emprego, quando você vai adquirir um imóvel ou então um automóvel, quando você vai casar, quando você vai fazer decisões importantes da sua vida, você ora a Deus antes. É aconselhável que sim, Neemias faz isso. Ele nos ensina isso antes de ir falar com esse homem. Neemias ora. Ele ora a Deus e ele pede graça. Peça graça para Deus. Ele vai te dar graça, ele vai te abençoar nos teus propósitos, nos teus ideais, nos teus empreendimentos. Falando em propósito, é importante que os teus propósitos sejam alinhados com os propósitos de Deus. É bom que haja uma empatia, o seu gosto deve casar, deve estar de acordo com o querer de Deus. Eu tenho aqui uma citação de Agostinho, eu quero ler para vocês, que ela vai cair muito bem nisso que eu estou falando, e ele diz assim: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Então a oração, respondida com resposta, é a oração que está dentro da vontade de Deus, da sua vontade e também da vontade de Deus. Santo Agostinho, ele vai dizer: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Max Lucado, também um outro autor muito conhecido, ele vai dizer: parece que suas preces não estão sendo respondidas? O que você pede e o que recebe não batem? Não pense que Deus não está ouvindo. Na verdade, Ele está. Ele provavelmente tem planos mais altos. Então, os nossos planos, os meus planos e os seus planos devem estar de acordo, devem estar em harmonia com os planos de Deus. É exatamente o que estava acontecendo aqui com Neemias. Aquilo que Neemias queria estava dentro da vontade de Deus. Eu quero ler um outro versículo ainda. Versículo 2, diz assim, do capítulo 2, 2 e 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? E estás doente? Não é isso senão tristeza do coração? Então eu temi muito. Neemias disse que teve muito medo, porque ali ele poderia morrer. Se alguém se apresentasse diante de um rei desse, de um imperador desse, triste, as regras reais era que ele deveria morrer. Neemias está correndo risco de vida. O rei pergunta para ele: por que está triste o teu coração? Estás doente? O que está acontecendo? Em outras palavras, Neemias vai responder no 2 e 3, ele vai dizer: e disse ao rei. Aí Neemias vai conversar com o rei e Neemias diz: viva, ó rei, para sempre. Olha como Neemias ele trata uma pessoa importante, um rei. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo? Vejam bem que Neemias ele fala com emoção, ele fala com respeito, ele vai com dedos, ele vai com sutileza ao coração do rei, ele atinge o coração daquele homem. Ele diz: os sepulcros, a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, está em ruínas.
foram consumidas as portas a fogo. E o rei me disse: quem me pedes agora? Meus queridos, quando você lê isso aqui, essa resposta do rei, eu fico pensando como Deus ele é maravilhoso, como Deus usa as pessoas. Um rei, um patrão, é alguém importante, Deus sempre usa alguém. E quando esse homem diz essa frase, o que pedes agora? É tipo assim, e o que você deseja diante de tudo isso? Sabe o que Neemias faz? Isso é extraordinário. Esse é o segredo de Neemias que eu quero apresentar para você hoje. Ele diz assim, nesse mesmo Neemias, capítulo 2, versículo 4. Quando o rei pergunta para ele: e que pedes agora? Aí Neemias diz assim: orei ao Deus dos céus. No momento da conversa com o rei, Neemias ora a Deus. Olha que interessante, meus queridos. No momento da conversa, ele orou antes de conversar com o rei. E agora no momento ali da conversa, que ele está conversando com aquele homem, mas ele está ligado com Deus. A Bíblia diz que nós ligarmos no céu, está ligado na terra. Então ligue essa vontade, esse pensamento ao Deus do céu, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. Essa pergunta de o que queres que eu te faça, Jesus fez também ao cego. Ora, é muito redundância perguntar ao cego o que ele quer. Principalmente Jesus, que curava multidões com as mais diversas situações difíceis. Então o cego ele pede: Senhor, eu quero ver. Então se Deus te desse a oportunidade, ou alguém importante como um rei chegasse para você e dissesse: o que você quer que eu faça? O que queres? É o que o rei pergunta para Neemias. O que pedes agora? Né? É a mesma coisa que Deus fez com o sábio Salomão. Pedes o que quiseres, tu tem direito a um pedido. Então o sábio Salomão pede sabedoria. O que você pediria para Deus? O que você pediria ao Senhor? Então Neemias ele vai dizer, vamos à resposta. Antes da resposta ele ora. E ele vai dizer assim, verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Eu te peço que tu me libere, que tu me deixes partir. O rei olha para a rainha, imagine a cena. Está aqui o rei, está aqui a rainha, está aqui o copeiro, o empregado. E Neemias está ali fazendo um pedido, fazendo uma solicitação. O rei pergunta: quanto tempo você vai passar? Aí Neemias diz: então o rei me disse, estando a rainha ao seu lado: quanto durará a viagem, quando voltarás? E aprove ao rei me enviar, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Então ele aproveita, ele pede autorização de passagem durante os reinados que ele vai passar. Ele pede cartas de autorização para adquirir material dentro do reino, madeira, o que ele precisar, ele recebe autorização. E ele vai, também oficiais, guardas, é uma caminhada, é uma viagem extensa que ele vai fazer até Jerusalém. E quando ele chega, ele vai confiando em Deus, né? Ele já vai sobre a direção de Deus. Eu vou falar para vocês em outro momento a continuação dessa história em outro vídeo, no vídeo 2, o segredo de Neemias 2. Mas eu quero destacar hoje que Neemias é um homem de oração. E tudo que ele faz, tudo que ele se propõe a fazer, queridos, ele reconstrói esse muro, uma obra de um porte desse que demoraria anos, ele faz em 52 dias. Como é extraordinário o trabalho desse homem, Neemias, que é direcionado por Deus
e sobretudo que é um homem de oração. Que eu e você possamos aprender com Neemias e possamos colocar tudo diante de Deus, todos os nossos anseios, todos os nossos problemas, a nossa vida, a vida na face da terra, a vida do crente, a vida do ser humano seria mais fácil se nós colocássemos diante do Senhor toda a nossa vida, todos os nossos problemas. Uma das coisas que Neemias faz antes de partir, antes de falar com o rei, é pedir perdão a Deus. Pedir perdão pelos pecados dele, Neemias, e pedir perdão pelo pecado de todo o povo. E orar a Deus. E pedir a Deus que dê graça a ele. Peça a Deus. Deus também, da mesma forma, se você tem algo importante a fazer, se você tem algo extraordinário a fazer, algo que vai marcar a história da sua vida, eu preciso fazer algo que marque a história da minha vida. Você também. O que você pretende fazer que vai marcar a história da sua vida no reino de Deus, na sua vida como um todo? Todos nós temos uma missão. Neemias teve essa missão de reconstruir esses muros, porque os muros representam segurança. Então Neemias vai lá e ele cumpre. E um dos primeiros aspectos mais importantes que vão ser fundamentais, cruciais nessa trajetória de Neemias é a oração. Nós vamos ver depois uma história de oposição, de resistência, de tantas outras coisas quando a gente for falar do segredo de Neemias 2. Hoje, o segredo de Neemias, eu quero destacar a oração, a sua intimidade com Deus, aquilo que Neemias fazia, que era falar com Deus, pedir direção, e Deus ia abrindo as portas, abençoando, e Deus vai te abençoar também, vai abrir as portas, e você vai orando, e Ele vai abrindo as portas, até você concluir uma grande obra no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale muito mais alto ao seu coração através dessa história de Neemias. Fique com Deus, na paz do Senhor. Eu quero recomendar para você outros vídeos que nós temos. Eu vou deixar aqui no card o vídeo Por que Sofremos. Também a boa ideia de Deus, é um outro vídeo que nós temos também. E temos outros vídeos aí, se você procura, pesquisa no nosso canal Uma Fé para Contagiar, né? Estamos à disposição, que Deus vos abençoe grandemente. Um abraço.